Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula gravada, pessoal, tem como finalidade é, preparar vocês para a feitura do roteiro da semana de tarefas, tá? Que se encontra já postado, ok? E então vamos que vamos. A matéria é sobre modo de produção feudal, ok? Na aula passada nós trabalhamos o Reino dos Francos. Na verdade, nós estamos trabalhando a primeira fase da Idade Média, ok? O período da Alta Idade Média, que vai do século V até o século X. Então, nesse período aí, você tem na Europa Ocidental a formação e a expansão e o apogeu e o declínio do Reino dos Francos, né? Mas, ao mesmo tempo, você está tendo, nas áreas econômicas, sociais e na estruturação política, aquilo que a gente chama de modo de produção feudal, ou sistema feudal. Bom, então vamos lá. Vamos aos slides, ok? Então vamos lá. Idade Média, só lembrando vocês aqui, esse mapa aqui ajuda muito a entender em que momentos da história nós estamos. Essa aqui é a Europa Ocidental. Predominou aqui o que a gente entende como modo de produção, modo de vida, sistema econômico, social, político, feudalismo, né? É a chamada Europa feudal, durante o século V ao século X. Enquanto aqui você tinha o predomínio do feudalismo, o Império Bizantino aqui seguia seu curso, ok? Estou passando o mouse aqui, ó, Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, tá? E na parte aqui inferior, pessoal, pegando aqui o Oriente Médio, todo o norte da África e um bom trecho aqui da Península Ibérica, nós vamos ter um Império Árabe Islâmico, que vai se formar, expandir, né? A partir do século VII, ok? Então, vamos entender aqui, ó, como eu já falei na aula passada, nós fizemos uma trajetória do Reino dos Francos na Europa Ocidental. Lembra que a partir do século V, ali, principalmente com a monarquia de Clovis, eles começaram, os francos, a dominar territórios e conquistar todos os micro-reinos bárbaros que existiam. Tá? Então, na formação e na expansão do reino dos francos que, vamos assim dizer, que por baixo, né, você está tendo uma estruturação econômica muito pautada na ruralização, em pequena escala o comércio, na baixíssima monetarização, tá? Uma sociedade estratificada, uma estruturação política descentralizada, aquilo que a gente vai explicar aqui como sistema feudal, modo de produção feudal, ok? Então vamos lá. O que vem a ser o feudalismo na história medieval, né? O feudalismo, sistema feudal, ou modo de produção, né, de organização social, que caracterizou a Europa durante grande parte da Idade Média. Tá? Feudalismo, pessoal, as suas estruturas, né, não é só da Alta Idade Média, né? Vai atravessar também a Baixa Idade Média, ok? Mas como a gente está fazendo um recorte temporal, Alta Idade Média, nós vamos analisar aqui principalmente o período da formação e, vamos assim dizer, da cristalização desse modo feudal de vida, de organização social, econômica, etc. Tá? Outra coisa, pessoal, nós estamos fazendo aqui um tipo ideal de feudalismo, ok? Né? Existia uma série de especificidades, né? Você não vai ter um feudalismo da mesma forma, né? Para os britânicos, para os franceses, o feudalismo depois dos Pirineus, né, na Península Ibérica, vai ser outro. Então, você vai ter várias formalidades, né, feudais. Tá? As regiões vão ter suas especificidades. O que nós vamos trabalhar aqui são as linhas gerais, ok? Então, o feudalismo
ele variou de uma região para outra, tá? E, ao mesmo tempo, ele também variou no tempo, né? O feudalismo da Baixa Idade Média, tá? É um feudalismo em transformação, tá? Em expansão e transformação, enquanto que o feudalismo da Alta Idade Média é um feudalismo em formação e cristalização, ok? Bom, as origens do modo de produção feudal, tá? Você tem os fatores românicos, ou seja, o que do Império Romano, né, que entrou em decadência, o que contribuiu para formar o feudalismo, né? O que na decadência do Império Romano, na desagregação da ordem imperial romana, né? O que vai ficar do Império Romano para se tornar elemento constitutivo do feudalismo, né? Nós vamos ver que vai ser o sistema de colonato, o próprio cristianismo que nasce, né? Se difunde, não é? E chega a ser oficializado dentro do Império Romano, vai ser uma herança também do mundo romano para a formação do feudalismo, tá? E o precário, tá? O clientelismo precário, tá? Que eu vou explicar. Então, o colonato era quase uma forma de arrendamento de terras, né? Na crise do escravismo, muitos homens livres foram para as áreas rurais e se instalaram nos feudos, né? Nas vilas romanas, tá? E trabalhavam meio que na parceria, né? No arrendamento ali, dividindo a metade da produção com o proprietário da terra, né? Inclusive, de forma embrionária, né? Podemos dizer que o colonato, o colono, é o futuro servo de forma embrionária, né? O cristianismo vai se tornar na poderosa Igreja Católica, né? Essa coisa de conceder terras, né? Do chefe militar para um auxiliar, para um soldado, né? Isso também já vem dentro das heranças românicas e germânicas. O comitatus, né? Que é esse laço de dependência e o benefício que vai se estabelecer entre o chefe guerreiro e os seus guerreiros, tá? O direito que não é escrito, o direito com base nos costumes locais, na tradição, também é herança dos povos bárbaros, dos povos germânicos, né? A própria economia não pautada no comércio, assim, nas trocas, né? Também é uma herança, né? De muitas tribos bárbaras, né? Que invadiram e se instalaram no Império Romano do Ocidente, né? Mesmo a gente sabendo que a crise geral do Império Romano, né, gerou necessariamente um grau de ruralização. E essa ruralização, de certa forma, foi reforçada com um modo de vida agropastoril, baseado nas trocas, no escambo, né, da tradição econômica dos bárbaros. Okay? Bom, e nós vamos ter esses fatores como fatores de natureza estrutural e fatores conjunturais, né, que mais marcaram momentos da Alta Idade Média, né, como, por exemplo, as várias invasões bárbaras, né, invasões que acentuavam a ruralização, empurravam populações urbanas para as áreas agrícolas, as áreas rurais do Império, né. Bom, então vamos que vamos. E aí nós vamos ter a caracterização daquilo que nós chegamos a dizer para vocês de um modo de produção típico, né? Típico. A gente sabe que houve várias diferenças entre feudalismos, tá? Nós estamos trabalhando os aspectos gerais, ok? Bom, no campo econômico, o feudalismo vai ser marcado por uma economia imediata, né? Ou seja, produz-se no local e consome-se ali no próprio local. No feudalismo, de maneira geral, você não tem, de forma recrudescente, né? Você não tem a relação campo e cidade. O campo produz para a cidade, né?
O campo produz para o campo mesmo porque as cidades estão vazias, né? Então, é aquilo que a gente chama de economia autossuficiente. A economia da abastança, né? A economia de subsistência. O que se produz, se consome ali no local. Okay? Havia trocas, né? Entre produtos, entre pessoas com produtos, entre feudos, né? E pouca moeda, a moeda como intermediária nas relações de comércio, né? Em algumas regiões da Europa feudal vai desaparecer, outras ainda ela vai existir, tá? Mas, de forma geral, é uma economia de baixa monetarização. Outra coisa também é que é uma economia baseada no feudo. O feudo é a unidade de produção. Tá? A fazenda feudo ela tinha uma divisão funcional. Tá? Você tinha o manso senhorial, onde morava o dono da fazenda feudo, né? O senhor, sua parentela. Né? Você tinha o manso servil, onde moravam os aldeões, onde moravam os camponeses, os servos. Tá? E tinha um manso comunal, que eram as áreas de pasto, áreas de campos livres, onde tinha os rios, uma área de floresta, de mata, né, onde o servo poderia entrar e pegar madeira, poderia, nas horas vagas, pescar no rio. É um manso de comum uso, né, entre os nobres que viviam em torno do castelo, né, o dono da terra e sua parentela, e os camponeses. Tá? Havia uma divisão funcional, ok? Apesar de que todas as partes pertenciam ao senhor da terra, né? ao senhor do castelo. Okay? Bom, mas o que mais marcava também a economia do feudalismo, pessoal, eram as relações de produção. Né? O servo, ele estava preso à terra e ele e sua família, para permanecer ali um ano após o outro, ele tinha que cumprir uma série de obrigações tradicionais, eram obrigações que não estavam registradas, né? Não estavam no contrato, nada disso. Né? Era um combinado. Né? A pessoa que era sentada numa área de uma fazenda feudo, aquele servo sabia, né? Naquela região ali, né? Naquela tradição ali local, o que era obrigação dele dar ao senhor da terra para continuar ali ocupando aquele trecho da terra. Então, nós vamos ter as principais, a corveia, né? Que era durante a semana o servo e sua família tinham que prestar algum tipo de serviço ao dono do castelo, ao dono do feudo, ao senhor da terra. Tá? As obrigações dos servos passavam também pela talha, ou seja, metade mais ou menos da produção de qualquer coisa o servo tinha que dar ao senhor da terra. Tá? As banalidades eram uma obrigação fundada no aluguel de alguma coisa. Né? O servo pedia emprestado e durante o uso ele tinha que, no retorno, dar uma compensação. Né? E existia outras, a mão morta, a hospitalidade. Essas obrigações, né, é que marcavam a relação, né, servil, né? A relação senhor e servo. Okay? Pouco estímulo para o aumento da produtividade. Isso mesmo, né? Não havia um estímulo para a produção de excedentes econômicos. Né? Como eu falei, era uma economia muito fundada na subsistência, na sobrevivência local das pessoas. Tá? Então, havia também muitas inovações técnicas. Como eu falei, o manso senhorial, o manso servil, o manso comunal. Né? Então, vamos lá. E a sociedade na Europa feudal? Tá? Você vai ter uma sociedade muito segmentada, hierarquizada. Tá? É o que a gente chama de sociedade estamental, de baixíssima mobilidade do status social da pessoa na sociedade. Né? Quase não havia muitas mudanças. Né? A definição de uma pessoa, muitas vezes, era por grau de nascimento. Né?
nascia servo, servo a vida inteira, né? Nascia dentro de uma família nobre, podia até não ter terra, mas era um nobre, né? Então, você tem basicamente três estratos sociais, né? Você tem a nobreza, o clero e o resto, né? Os desclassificados, né? Ah, o povo, a população em geral, os camponeses, ok? Agora, existia divisões dentro de cada um desses segmentos, né? Você tinha, por exemplo, no estamento dos camponeses, você tinha lá os vilões, você tinha lá os servos, que eram a maioria os camponeses, né? Os lavradores, né? E tinha, em algumas regiões da Europa, né? E era uma coisa muito reduzida, tinha até escravos, tá? Bom, no campo da nobreza, aí no estamento da nobreza, você tinha lá os nobres com títulos, né? Marqueses, duques, barões, condes, né? Viscondes, a figura do próprio rei, né? Então é a alta nobreza. Como você tinha também a baixa nobreza, né? Que eram os senhores feudais, não tinham títulos, né? Tinham só a terra, né? E tinha nobres, por exemplo, a nobreza secundogênita, né? Que eram aqueles nobres que não tinham terra, né? Porque havia uma tradição muito forte na Europa feudal de a herança ser passada, a sucessão de bens, né? Era pela via da primogenitura, ou seja, morria um senhor da terra, um senhor feudal, ele passava então para o seu filho mais velho. Então, de maneira que tinha muitos secundogênitos, nobres que não tinham terras, mas eram nobres, né? E o clero? O clero você tinha os componentes da igreja. A igreja católica ela se fez muito poderosa durante a Idade Média, ao ponto de o seu pessoal formar um estamento, né? O clero, você também tinha o alto e o baixo clero, o clero regular, o clero secular, né? De maneira assim, bem simples, você vai ter bispos, arcebispos, cardeais, a cúpula da igreja, né? E a base da igreja, que eram os padres paroquianos, as ordens religiosas, etc. etc. Ok? Olha aí, é o que eu coloquei aqui: clero, servos, né? Nobreza, tá vendo aí, ó? E o que marca, eu estava esquecendo, o que marca a nobreza também, tá? É a relação entre um nobre e o outro. O que eu mostrei para vocês no campo da base da sociedade, né? Quais eram as obrigações de um servo para com seu senhor, né? São as relações serviço de produção, né? Existia uma relação de nobre para com nobre. Alguns nobres eram suzeranos, outros nobres eram vassalos, tá? E vou explicar um pouco isso, né? A nobreza feudal e as relações entre suzeranos e vassalos, ok? Você tem aqui no slide, né? Uma figura que mostra bem claramente a chamada genuflexão. Você está vendo que tem um nobre, cavaleiro, não é assim? Ajoelhando-se em reverência a um outro nobre que está em pé. Tá? Tudo indica que o que está em pé é um suzerano e o cavaleiro é um vassalo. Ok? São laços de dependência. Ok? Então, em que se baseava essa relação entre um superior suzerano e um nobre submisso, né, vamos dizer assim, dependente, um vassalo? O contrato de vassalagem, tá, passava inclusive por uma cerimônia, tá, ok? E onde a partir dali, né, a pessoa definia-se como um vassalo de uma outra, tá? E geralmente tinha a terra como base, tá? Então era uma cerimônia de natureza também religiosa, né? Social e religiosa, uma mescla, que compreendia três momentos. Primeiro, a homenagem, momento em que o vassalo exprimia por gestos e palavras, né, sua reverência e sua dependência para com o senhor nobre superior. Okay? No segundo momento,
o juramento de fidelidade. Geralmente, o vassalo, né, ele colocava as mãos postas sobre a Bíblia e fazia um juramento de fidelidade ao senhor suzerano, ok? E, por último, a investidura, tá? Momento em que o suzerano, né, dava, né, dava um documento, dava um anel com o brasão da família, né? Enfim, ele dava algo representando algum objeto ou um bem, até uma propriedade rural, ao vassalo, ok? E daí surgia direitos e deveres de suzeranos e vassalos. Tá? O suzerano, né, que é um bispo, desculpa, é um conde, um marquês, um duque, etc., etc., né, ele tinha, o suzerano, né, que dar proteção aos seus vassalos. Então, vamos supor que nessa região eu sou um conde, né? Mas existe uma série de senhores feudais com suas terras, seus camponeses, seus homens, né? Que são vassalos do conde dessa região. Tá? Então, o suzerano ele tinha a obrigação de dar proteção militar. Como na Alta Idade Média, sempre, volta e meia, tinha invasões de povos estrangeiros bárbaros, né? Havia um clima de insegurança. Então, cabia ao senhor suzerano regimentar forças, muitas vezes para proteger aquele vassalo. Tá? Também, quando havia uma disputa, né, no campo judiciário, nos tribunais, né, o suzerano muitas vezes defendia o seu vassalo. Né? E quando o vassalo receber de volta o feudo. Quando o vassalo morria, ele não tinha filho homem, né? Então terminava a herdade, a propriedade, o feudo, voltando ao suzerano, que muitas vezes reproduzia, né, doação e na forma de vassalagem a um outro, né? Ou até um membro da família do falecido, ok? E o vassalo tinha também uma série de obrigações deveres para com o seu suzerano. Por exemplo, toda vez que o suzerano precisasse arregimentar forças, aquele senhor feudal e seus filhos, homens, formavam a cavalaria local. Então, eles tinham que prestar serviço àquele suzerano. Tá? Quando o suzerano fosse preso, quem deveria se juntar para pagar o resgate, né, para ter a soltura do suzerano, seriam os vassalos em conjunto. Né? E uma série de outras pequenas obrigações. Por exemplo, né, quem deveria bancar o enxoval do casamento, né, da filha de um suzerano, geralmente eram os vassalos, né? Festa, tudo. Então, eram obrigações tradicionais, coisas da tradição do local. Okay? A Europa feudal era muito tradicionalista, né? Muito apegada às tradições, aos costumes. E a gente vai ver isso aqui agora também. Né? No campo político, qual a grande marca do feudalismo na Europa aí da Alta Idade Média? Né? Nós vamos ter a descentralização política. Tá? Ou seja, a figura do rei ela é vazia de poder de mando. Tá? Os reis existiam, mas eles tinham apenas, né, o respeito dos vassalos. Né? Os reis serviam muitas vezes como árbitro, né, nas contendas, né, nas brigas entre senhores feudais. Muitas vezes a figura do rei era uma figura arbitral, né? Julgava ali, sentenciava, tal. Depende da região da Europa, depende do tipo de feudalismo, ok? Então, mas a grande marca que você vai ver praticamente em toda a ordem feudal é a fragmentação política, né? Ou seja, você tinha uma Europa muito fragmentada em condados, marquesados, ducados, principados, bispados, abadias. Essas regiões, micro-regiões, para cada uma dessas regiões, você tinha uma moeda, você tinha uma lei, você tinha um tribunal que julgava, né?
você tinha um padrão de pesos e medidas. Num lugar era aquilo, no outro lugar o padrão de peso era arroba, e vai por aí, né? E o rei era uma figura que ele não interferia nessas particularidades, né? Por isso que é conhecida a expressão particularismo feudal, né? Porque predominava, tá, uma estrutura de poder, uma estrutura de finanças, de leis, muito regionalizada. Tá? A Europa, nessa época, não tinha os países que você conhece hoje, os estados nacionais, como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, não tinha nada disso. Você tinha um amontoado, né, meio que desorganizado, de condados, marquesados, principados, etc. Tá? Então, o rei exercia pouca influência. Tá? Havia conflitos contínuos entre esses senhores feudais? Sim. Tá? Mesmo porque, lembra que eu falei que havia nobreza secundogênita, nobres que não tinham terras, mas eram nobres. Um segmento sempre dessa nobreza buscava, através de conflitos, adquirir terras. E o rei, muitas vezes, pacificava esses conflitos, tá? Mas o rei não tinha poder político de fato. Tá? O direito, o particularismo feudal é marcado pelo ordenamento jurídico não escrito. Predominou o direito não escrito, ou seja, o direito local. Cada região, condado, marquesado, tá, tinha lá suas tradições, seus costumes, seu padrão de comportamento, da qual definia-se o costume, definia a lei. A lei era fundada no costume, né? Isso tem nome, chama-se direito consuetudinário. É aquele fundado na tradição e nos costumes do lugar. Tá? Então é isso. O poder político descentralizado. Tá? Outra marca fundamental na Alta Idade Média, principalmente, né, na Europa feudal, é o poder exacerbado que a Igreja Católica terá. Lembra que o cristianismo veio das entranhas do Império Romano, ao ponto do cristianismo de religião perseguida se tornou religião oficial dos imperadores romanos. Pois então, esse cristianismo ganha corpo na Alta Idade Média na forma bem organizada de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, pensa em uma instituição, tá, muito organizada, uma estrutura disciplinar interna, hierárquica, rígida, né? E uma forte presença na população medieval. Né? Então, o cristianismo de viés católico, né, vai ser muito, mas muito marcante na mentalidade do homem medieval. Okay? E outra coisa, a Igreja Católica, poderosa em termos materiais, muitos bens, muitas terras. Lembra que quando nós estudamos o Reino dos Francos, eu falei que a aliança entre o papado, né, e o trono francês, ou seja, a aliança entre a igreja cristã, a igreja católica e o Estado franco, a partir de Clovis e, né, através da dinastia merovingia e carolíngia, terminou gerando vantagens para ambos os lados. A igreja recebia muitas terras, à medida que os reis francos conquistavam novos povos e territórios, havia partilha de terras, né? Para nobres que recebiam e a igreja também recebia, né? Então é isso. Além dela ter um prestígio espiritual, ela era também dotada de riqueza material, ok? Bom, ainda falando sobre a igreja, a gente precisa também ressaltar que a igreja ela detinha um poder espiritual, tá? E também um poder temporal. Tá? Ou seja, muitos nobres, reis, muitas vezes, para tomar algumas decisões, consultava a igreja. Né? Então, havia uma certa reverência ao poder da igreja, né? Do bispo local, do próprio Papa. Okay? E nos territórios da própria igreja, a igreja tinha muitos territórios. Né? Por
exemplo, na Itália, o Estado Pontifício, né? Ali na região da Itália Central, boa parte das terras, inclusive, herança, né? daquela doação, né? De Pepino Breve, que nós já vimos também no Reino dos Francos. Mas, no resto da Europa Ocidental, a igreja tinha muitas terras, né? Tinha regiões que eram chamadas de bispado, outras de abadias, né? A igreja tinha uma forte influência, mas também patrimônio, terras nessas regiões, né? Bom, outra coisa também, numa época em que não havia um Estado Nacional, um centro coordenador, né? A igreja ela vai ter um papel muito importante com suas obras de assistência, né? A igreja será uma instituição muito assistencialista, tá? Você vai ter uma rede de assistência com base nos asilos, nos hospitais, nos manicômios, né? Creches, ok? Leprosários. Tá? A igreja, a estrutura da igreja atendia toda essa gente, né? que eu reforço, não havia um Estado centralizado, organizado para fazer isso. A igreja fazia. Tá? Além do que, a igreja recebia, né? Tinha rendas através dos dízimos dos fiéis, das ofertas, né? E vai por aí. Bom, por hora, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Um abraço.